Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante para você com muita prestação de serviços aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Aqui abordamos assuntos como direito do trabalho, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com assuntos sobre empreendedorismo, gestão e questões tributárias como imposto de renda. Então, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário. Muitas pessoas com dúvidas se está na hora de se aposentar, se pode fazer uma revisão, saber um pouquinho mais dos seus direitos. E quem está conosco hoje para esclarecer as nossas dúvidas dos nossos telespectadores é a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de uma telespectadora anônima. Meu marido vai se aposentar aos 65 anos por idade, com um salário mínimo. Seria possível ele pagar INSS sobre um salário nesses últimos 5 anos que faltam para se aposentar com 2 salários? Ele tem 59 anos. Bom, é difícil dizer assim sem conhecer o histórico contributivo dele, porque o valor da aposentadoria vai depender do número de contribuições e da média também dessas contribuições. Então, somente se a média das contribuições e dependendo do tempo que ele tiver de contribuição chegar a 2 salários mínimos, é que essa vai ser a renda da aposentadoria dele. Então, como ela diz que ele pretende pagar sobre um salário mínimo, a tendência é que o benefício venha a ser de valor mínimo, a não ser que ele tenha contribuições mais altas no passado. Existe uma opção, se ele quiser saber se vale a pena aumentar as contribuições, seria de fazer um planejamento previdenciário, né? Que aí sim seria possível fazer cálculos e projeções para verificar se ele realmente teria como chegar nesses 2 salários mínimos de aposentadoria que ele pretende. Mas, doutora, vamos supor que a média dele foi de um salário mínimo, que é o que está aparentando lá no simulador lá. E ele quer contribuir nos últimos 6 anos com mais um salário mínimo, vamos supor, para poder fechar 2 salários mínimos. Será que em 5 anos, 6 anos, ele consegue mudar a média pagando um salário a mais? Mas assim, um salário a mais com relação a quê? Porque se ele estiver trabalhando, ele já é obrigado a contribuir sobre o valor que ele recebe. Ele quer contribuir, ele quer fazer um incremental, digamos assim, para poder chegar a 2 salários mínimos, sendo que falta 5, 6 anos para ele se aposentar. Ele não poderia, por exemplo, não existe essa possibilidade de alguém que seja um segurado obrigatório fazer uma contribuição extra de mais um salário mínimo. Isso não tem como fazer, né? Se ele tiver uma renda superior a um salário mínimo, aí sim ele vai contribuir sobre essa renda que ele efetivamente possui. Mas ele não tem como ter 2 contribuições para o INSS, a não ser que ele tenha 2 empregos, por exemplo. Ou trabalha como autônomo? Trabalhe como autônomo, aí a renda dele, sim, se for maior do que um salário mínimo, ele pode, sim, contribuir sobre um valor mais alto. Mas, né, como a gente vinha conversando aí, não necessariamente quer dizer que a renda final dele vai ficar acima de um salário mínimo. Tem que avaliar e procurar um advogado previdenciarista para fazer simulações lá nos sistemas, né? E para poder ver se vai valer a pena, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a contribuir 5 anos a mais e aquilo tem um efeito muito pequeno, né? Pode ter um efeito muito pequeno e não valer a pena todo esse gasto extra. É mais fácil botar numa poupança também. Bom, agora é uma pergunta de um outro telespectador anônimo. Meu filho é dependente químico, não paga INSS e não tem como eu mantê-lo. Sou aposentado com um salário mínimo. Será que existe como aposentá-lo ou alguma coisa parecida? Só a medicação mensal é de R$300, doutora Luciana. É difícil essa situação. Sim, existe um benefício assistencial. Não é uma aposentadoria, porque para a aposentadoria, necessariamente, ele teria que ter contribuído para o INSS. Mas, como ele não contribuiu, é possível analisar a possibilidade de receber um benefício de prestação continuada, o BPC, que é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Porém,
para receber esse benefício, além do impedimento de longo prazo, que ele precisa comprovar através da situação de saúde dele, também vai ser necessário comprovar a renda familiar. Então, digamos, se forem só os dois integrantes da família, como o pai recebe um benefício de um salário mínimo, o que acontece? O benefício de salário mínimo do idoso, ele não entra no cálculo da renda familiar. Então, se for essa a situação, aí sim teria direito a receber o benefício de prestação continuada. Mas então sempre verificando qual a renda familiar, que a gente não tem todas essas informações. E essa renda familiar, ela tem que ser dividida pelo número de pessoas da família, e o limite que o INSS utiliza é de 1/4 de salário mínimo por pessoa, tá? É o limite previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. E como é que ele faz para encaminhar esse BPC? Aqui que ele tem que procurar, a instituição que ele tem que procurar para poder ter esse encaminhamento? Ele pede esse benefício no próprio INSS, então ele pode requerer esse benefício tanto pelo site, né, que é o Meu INSS, ou aplicativo, ou também ligando para o fone 135, que é o telefone da Previdência Social. Os CAPs também não auxiliam nesse processo? Sempre diretamente no INSS? Os CAPs auxiliam na questão dos cadastros para fazer o CAD único, né? Então eles auxiliam no cadastro da renda familiar, sim. Tá. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Estou recebendo auxílio por incapacidade até abril, depois volto para a empresa. Existe carência para ficar na empresa ou posso ser demitida quando a empresa quiser? Certo, depende do tipo de benefício que ela estiver recebendo, porque o auxílio por incapacidade temporária pode ser tanto por acidente do trabalho como um benefício previdenciário comum. Então, se o afastamento dela tiver sido motivado por acidente do trabalho ou doença profissional, então tem direito a uma estabilidade de 1 ano após o retorno à empresa. Porém, se o benefício tiver sido ocasionado por qualquer outro fator comum, ou seja, se for um benefício previdenciário, aí não tem direito à estabilidade e a pessoa pode sim ser desligada da empresa, né? Então, só para esclarecer, o auxílio, quando é decorrente de acidente do trabalho, ele tem um código que é o B91. Ela pode verificar no histórico de créditos ou na carta de concessão se é o B91, que é um benefício acidentário, ou se é o B31. 31 seria um benefício previdenciário, ou seja, aquele que não é decorrente de acidente do trabalho e que aí, nesse caso, não teria direito à estabilidade. Bom, agora temos a pergunta da Delacir. Me aposentei em 2006 e nunca pedi a revisão. Gostaria de saber se tenho direito a pedir a revisão da vida toda, doutora Luciana. Olha, questão polêmica da revisão da vida toda, e ainda tem uma outra situação nesse caso, que ela já se aposentou há mais de 10 anos. Então, é importante fazer um alerta que serve como regra geral para a maioria das revisões. Existe um prazo decadencial para a revisão da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, que é o prazo de 10 anos, a partir do momento que a pessoa recebe o primeiro pagamento do seu benefício, que é o caso dela. Então, como passou já mais de 10 anos, não tem direito a pedir a revisão da renda mensal inicial. Existem algumas outras revisões, alguns outros tipos de revisão que não se enquadram nesse prazo, mas a revisão da vida toda sim. Então, no caso dela, nem valeria a pena ver se ela teria direito ou não à revisão da vida toda, porque já passou o prazo para requerer. E mesmo que estivesse dentro do prazo, ainda existem outros fatores a serem considerados, que a jurisprudência do STF se posicionou em sua última decisão contrariamente à revisão da vida toda. Então, ficou bem complicado, apesar de anteriormente essa decisão já ter jurisprudência favorável, houve essa modificação de entendimento por parte do nosso Supremo que prejudicou muito o direito dos aposentados. E, além disso, além de tudo que eu falei, nem
todas as pessoas teriam direito a essa revisão da vida toda, mas somente aquelas que tiveram contribuições mais altas antes de julho de 94. Então, tudo isso dependeria de cálculos para ver se ela teria direito. Mas no caso dela, como já passou o prazo, nem valeria a pena fazer os cálculos, porque não teria como entrar com essa revisão. Mas essa questão da revisão da vida toda já foi sacramentado já ou tem ainda alguma possibilidade de reversão? Olha, a gente está numa posição bem difícil de tentar prever, porque o nosso STF ele já tinha firmado posição favorável à revisão da vida toda e depois veio uma outra decisão desfavorável, até pegou todos os advogados de surpresa, porque a princípio era para ser uma questão já sedimentada. Então, assim, é muito difícil deles reverterem, mas não vou dizer que é impossível, porque eles já fizeram isso antes. Tá bom. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Orlandina. Ela fala o seguinte: eu tenho 77 anos e 3 anos de contribuição. Eu tenho direito a me aposentar por idade? No caso dela, dona Orlandina já tem a idade, porém não tem a carência. A carência para aposentadoria por idade hoje em dia é de 180 meses de contribuição. Ou seja, teria que ter contribuído por 15 anos para conseguir se aposentar por idade. O que acontece? Pela lei antiga, ou seja, antes da lei 8.213 de 1991, a carência era de 50 anos. 50 anos não, desculpa, 50 meses. 50 meses. Né? De 5 anos, eram necessários 60 meses, 5 anos de contribuição para poder se aposentar por idade. Como essa lei de benefícios, ela alterou para 180 meses, o que aconteceu? Existe uma regra de transição também, foi estabelecida uma tabela que está prevista no artigo 142 da lei. Então, conforme o ano em que o segurado ele atingiu a idade mínima para se aposentar. No caso das mulheres, era exigido anteriormente 60 anos para se aposentar por idade e no caso dos homens 65. Então, teria que ver naquela tabela o ano em que ela fechou 60 anos de contribuição para ver qual era a carência exigida naquele ano. Ou seja, pode ser que ela tenha direito a se aposentar antes de atingir os 180 meses, isso que eu queria dizer, né? Mas aí só verificando certinho a data de nascimento dela e mesmo assim ela teria que atingir essa carência. Que no caso era, na melhor das hipóteses, 5 anos. Na melhor das hipóteses, 5 anos. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. E aqui abordamos assuntos como direito do trabalho, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e a questões tributárias como imposto de renda. Então, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para o nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita, já salva aí na agenda do seu celular. O nosso número é o 51 985 946 773. E hoje que estamos falando sobre direito previdenciário e a doutora Luciana Souza, uma grande especialista no tema, está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é de uma telespectadora anônima. É verdade que o aposentado, se voltar a trabalhar com carteira assinada, perde o benefício da aposentadoria, doutora Luciana? Olha, como regra geral, não, mas existe uma exceção. Então, qual seria essa exceção? Aquelas pessoas que se aposentaram pela aposentadoria especial e se elas retornarem a exercer atividades especiais. Então, vou explicar. Essas atividades especiais são aquelas em que o segurado ele está sujeito a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física.
A lei prevê uma aposentadoria com um tempo antecipado para essas pessoas, porque como elas estão sujeitas a agentes mais agressivos à sua saúde ou perigosos, então a ideia é afastá-las do trabalho um pouco mais cedo para diminuir esses riscos, né? Minimizar esses prejuízos à saúde. Então, como o objetivo da lei é tirar essa pessoa do trabalho mais cedo, então não teria sentido ela voltar para o mesmo trabalho. Então, respondendo à questão dela, se for um outro tipo de aposentadoria que não seja a aposentadoria especial, ou, claro, também a aposentadoria por invalidez, né? Quem é aposentado por invalidez não pode retornar ao trabalho, né? Se for um outro tipo de aposentadoria, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, não tem impedimento nenhum para que aquela pessoa volte a trabalhar. Se for uma aposentadoria por invalidez, aí não pode retornar ao trabalho, porque se retornar vai perder o benefício, ou se for uma aposentadoria especial, ela só pode retornar ao trabalho se for para uma atividade comum, ou seja, uma atividade que não esteja sujeita a agentes nocivos à saúde ou integridade física. Porque se a pessoa retornar a uma atividade especial, aí sim o INSS pode vir a suspender aquele benefício. Claro, sempre dando o direito àquele segurado de se defender. Então, o direito à ampla defesa é resguardado, mas mesmo assim existe o risco de vir a perder sim a aposentadoria. A pessoa trabalhava com agentes químicos, né? E a radiologia tinha um risco à saúde, teve uma aposentadoria especial, ela pode voltar ao trabalho, mas não nessas mesmas atividades insalubres, digamos. Exatamente, pode talvez exercer uma outra atividade mais administrativa, alguma atividade que não seja insalubre, que não esteja exposta a agentes químicos. Mas se eu voltar a trabalhar, vai contribuir no INSS igual, né? Sim, vai contribuir ao INSS igual e mesmo considerando que essa nova contribuição não vai repercutir no benefício. Bom, temos agora a pergunta de uma anônima. Trabalhei 29 anos e 6 meses em uma empresa e fui demitida. Isso aconteceu há 1 ano e 4 meses e até agora não consegui outro emprego, já que está muito difícil de ser admitida novamente. Eu consigo me aposentar, eu tenho 50 anos. Olha, existem algumas alternativas nesse caso. Ela pode vir a contribuir como facultativa para completar o tempo que falta para a aposentadoria. Então, assim, como ela não está exercendo a atividade remunerada, ela pode, então, contribuir para o INSS como facultativa, escolhendo, inclusive, o valor da contribuição dela. Entre o salário mínimo e o teto da Previdência, ela escolhe sobre qual valor vai querer contribuir. Isso é possível, até completar o tempo faltante. E qual seria esse tempo faltante? Aí, só calculando, como existem muitas regras de transição, ela teria que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição e mais o tempo adicional que vai variar conforme a regra de transição que ela quiser atingir. Então, vai precisar completar o tempo mínimo porque ela ainda está longe da idade, né? Quantos anos se aposenta uma mulher? 60 anos? Se fosse por idade, 62 anos atualmente. Então, para ela falta bastante, tem 50 anos. Então, o caso dela provavelmente valeria a pena voltar a contribuir para conseguir se aposentar antes da idade. Eu sei que ainda não é fácil para quem tem 50 a mais se colocar no mercado, mas eu vejo um movimento melhorando um pouco, muitas empresas já aceitando, já diante das dificuldades de trabalho, de se adaptar com os jovens da nova geração. Vejo muitas pessoas já de mais idade. Mas a idade de 50 anos hoje é jovem, né? Mas o mercado ainda tem certos segmentos, tem um pouco de preconceito, mas eu vejo uma melhora nesse ponto já de empregadores abrindo espaço para pessoas com mais de 50 anos. Sim, até por considerar também toda a experiência que a pessoa tem, né? Então, existe sim essa chance. Mais um ponto também que que teria que ser verificado no caso dela, se dentre as atividades exercidas, se ela já teve algum período exercido em condições especiais, porque isso também vai modificar o cálculo do tempo de contribuição dela. Para se aposentar, tem que procurar um advogado previdenciarista, especialista, para poder fazer essas simulações, para ver se a pessoa consegue, quanto realmente falta, né? Tem muitas regras, né? Sim, até para que ela possa escolher qual regra vai ser mais favorável para o caso específico dela. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Mari.
Ela fala, eu tenho 18 anos de contribuição e 62 anos de idade. Posso me aposentar, doutora Luciana? Olha, você já está numa situação mais favorável, né? Boas É. notícias. Sim, como ela já tem a idade mínima, aqui no caso das mulheres é de 62 anos, no caso dos homens 65, e ela também já cumpriu a carência de 180 meses ou 15 anos, então sim, já completou os requisitos para se aposentar pelo INSS. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Sandra. Gostaria de saber se é necessário contratar um advogado para poder realizar o pagamento da contribuição do INSS facultativo. Eu faço o pagamento de contribuinte individual e possuo 29 anos de contribuição e 354 de carência, 59 anos. Eu entrei em contato com o INSS e a atendente disse que não existe apenas contribuição mensal ou trimestral. Não é necessário que ela contrate um advogado para fazer essa contribuição. Ela pode procurar um advogado se quiser um auxílio para fazer todo esse planejamento da aposentadoria dela e ver qual a melhor forma de contribuição. Por quê? Dependendo do caso, talvez ela nem precise contribuir mais para se aposentar, apenas aguardar a idade. Ela já tem 59 anos, já está mais próxima da idade mínima de 62 anos, então existe a opção dela não contribuir mais e aguardar a idade. Isso é uma opção para quem não está trabalhando, né? Ela pode ou não contribuir. Ou também, dependendo dos cálculos dela, pode ser vantajoso vir a contribuir para atingir uma outra regra de transição, caso lhe seja mais favorável, né? E com relação à contribuição em si, existe sim a contribuição mensal e existe a contribuição trimestral do facultativo e, além disso, existem alíquotas diferenciadas. A regra geral é que o facultativo ele contribua com 20% sobre o salário de contribuição, ou seja, 20% do valor sobre o qual ela quer contribuir, que é qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência. Essa é a regra geral que é aceita pelo INSS. Existe também a alíquota de 11%. Qual é a diferença da alíquota de 11%? É que na de 11%, ela não é válida, essas contribuições não são válidas para uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas são válidas para uma aposentadoria por idade. E, além disso, essa alíquota é para uma contribuição sempre de valor mínimo, ou seja, 11% do salário mínimo. Também existe um terceiro caso, que seria 5%, mas aí é somente para donas de casa de baixa renda, uma hipótese muito restrita, né? Então, assim, se ela quiser contribuir sobre os 20%, vai ser válido para qualquer tipo de aposentadoria. Mas, se ela quiser um auxílio de um advogado para ver se vale a pena pagar, pode buscar, mas não é obrigatório para fazer esse pagamento. Bom, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Meu irmão tem 62 anos de idade e teve 2 AVCs. Sempre contribuiu e estava contribuindo. Por que não aposentaram por invalidez? Ele não tem condições de trabalhar, doutora Luciana. Para saber o motivo pelo qual o benefício foi indeferido, realmente é necessário ver a decisão do INSS, né? Então, o INSS sempre emite uma comunicação de decisão que pode ser vista dentro do site ou aplicativo Meu INSS, ou pode ligar para o fone 135 também. Então, tem que verificar na decisão qual foi o motivo do indeferimento. Também é possível baixar no próprio site a cópia do processo administrativo e, inclusive, solicitar ao INSS cópia dos laudos periciais, né, da Perícia Médica Federal, para ver qual foi a conclusão daquele perito. Caso ela não concorde caso ele não concorde com a decisão do INSS, pode recorrer administrativamente no prazo de 30 dias ou judicialmente também. Pode entrar com a ação para rever essa decisão. Para rever, ele vai ter que contratar um médico, pedir uma segunda avaliação de outro médico, conseguir um outro laudo para poder entrar na justiça, né? Sim, exatamente. É muito boa a tua observação, porque tem que ver quais laudos ele apresentou ao INSS, se ele realmente comprovou, porque não basta estar incapacitado para o trabalho, tem que comprovar,
né? Então, se ele não comprovou, talvez ele possa até fazer um novo requerimento para o INSS apresentando a De documentação. repente a documentação dele não foi completa, ele só apresentou os documentos da cirurgia, mas não os documentos informando que ele era incapaz, talvez, né? Pode acontecer, perfeito. Ter um médico tem que laudar isso, dizer só, diante de toda a situação, todos os exames apresentados, né, que foi verificado que ele não tem, foi feito exames clínicos e foi verificado que ele não tem condições para o trabalho, por alguma insuficiência respiratória, enfim, tem que dizer lá efetivamente que ele não tem condições de trabalho. Exatamente, um laudo médico com CID que informe que ele não tem condições de trabalho e que informe se ele precisa se afastar de forma temporária ou definitiva. Doutor Luciana, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e agradecendo essa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau.